amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Podemos sentar, meus irmãos, fiquem à vontade. Eu peço dos irmãos a atenção para poder falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nós trazemos ali um abraço do nosso pastor presidente, pastor Baixo, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio, período de um ano, fizemos um ano agora em dezembro, no estado do Espírito Santo. Passamos 9 meses em Muriqui, região de Mangaratiba. Estivemos ali, Deus nos proporcionou estar naquele lugar, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor, sobre estar na dependência de Deus. E aprove o Senhor neste ano fazer uma grande mudança em nossa vida. Deus nos trouxe, moramos 13 anos em aluguel. Deus nos trouxe para o centro do Rio novamente, uma casa que eu não poderia vir a morar mais, por fatos errados, por andamentos errados neste bairro. Deus nos proporcionou estarmos de volta dentro da nossa casa própria após 13 anos, irmão, pagando aluguel. Deus nos deu um emprego, Deus nos deu uma vida diferente. Deus mudou a nossa história, mudou todos os âmbitos da nossa história. Vivemos ali eu, minha esposa, minha família, de volta de novo no seio da família, porque estávamos afastados, ao ponto de eu ficar mais ou menos, irmão, para vocês terem noção, sem ver a minha tia uma base de quase 10 anos. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Porque no dia que minha tia me viu, ela disse para mim: agora eu vejo que você está bem. Isso é gratificante, porque Deus, Ele faz a boa obra para depois apresentar que Ele é o Deus e o Deus do milagre. Aleluia. E principalmente, Deus é um Deus de misericórdia. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo de número 2. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo o versículo de número 26. E o versículo de número 27. Aleluia. Nós vamos falar sobre um personagem nessa noite. Na verdade, uma família. Onde Deus, Ele fez um trabalhar de misericórdia. Mas a misericórdia de Deus, ela tem um certo parâmetro. Nós precisamos entender isso sobre nossas vidas. Livro de 1 Reis, capítulo de número 2, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei, para que Anadote vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai. Porquanto fostes aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Versículo 27. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Olha bem, Abiatar, ele era da descendência de Eli. Eli, o sacerdote, estabelecido pelo Senhor, um homem de Deus, onde teve uma trajetória linda diante do Senhor. Mas Eli tinha 2 filhos, um chamado Ofni e o outro chamado Ofinéias. Ele tinha um zelo e um amor pelos seus filhos de uma forma muito grande, ao ponto de não corrigir seus filhos. Escute bem, a Bíblia fala que no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, sobre a vida de uma mulher, como foi lido aqui nesta noite. A Bíblia fala que ali Deus fez
fez um laço sobre um propósito que foi nascido dentro do coração de uma mulher. Mas um propósito de Deus para renovar a aliança de Deus com Israel. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Por mais que nós achamos que nada está à vista, nada está acontecendo, Deus é quem sonda os nossos corações e sabe de tudo e tudo que há de acontecer. Escute bem, a Bíblia fala que havia 2 jovens que serviam diante do Senhor, mas não serviam de forma correta diante do Senhor. A Bíblia fala que Deus, por este motivo, precisava levantar um sacerdote fiel dentro da casa dele. E ali levanta Samuel, um jovem que foi entregue desde o ventre da sua mãe para poder servir o Senhor dentro da casa do Senhor. Mas nesta noite nós não vamos falar sobre Samuel. Nós vamos ressaltar nesta noite os acontecimentos sobre a vida de Ofni e Finéias, de Eli, Abiatar e a família sacerdotal. Escute bem, a Bíblia fala que pelas atitudes de Ofni e Finéias e por Eli não tomar uma certa postura diante dos seus filhos, Deus determina uma palavra de exterminar o sacerdote da casa de Eli. Mas nós vivemos um Deus, irmão, principalmente nesta época. Nesta época, Deus, ele era com ferro fere e com ferro será ferido. Nesta época, valia-se a lei do Senhor, que como por olho foi ferido, assim também será ferido. Nesta época, valia a lei do Senhor, que se matasse também morreria. A lei era determinada pelo Senhor para mostrar como a conduta do homem deveria ser. Mas como nosso Deus é, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, de amor e de zelo. Apesar da lei dele, ele também é um Deus zeloso para com a sua misericórdia. A Bíblia diz que Eli e Ofni e Finéias, homens e jovens que ali estavam diante do Senhor, foram para uma batalha. E nesta batalha ali, foram junto com a arca do Senhor. E mediante a batalha muito grande contra o povo de Israel, ali se deu contra eles e eles vieram a morrer. Justamente o seu pai, ouvindo a notícia, sentado na cadeira, pois ele estava muito acima do seu peso, ele ouve a notícia e muito teme ao seu coração, não pelos seus filhos, mas pela arca do Senhor ter sido tomada de Israel. Ele ali cai para trás, quebra o seu pescoço e morre. Uma das esposas dos seus filhos estava grávida, e naquele momento ali ela recebendo a notícia que a arca foi tomada e que seu esposo havia morrido, seu cunhado e seu sogro, ela lhe pare uma criança e bota sobre aquela criança uma palavra de maldição. Escute bem, irmão. A boca é para abençoar. Mas aquilo que ela amaldiçoar também será amaldiçoada. Bota sobre uma criança o nome de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Aleluia. O inimigo tem tentado fazer conosco que nós tenhamos que viver, sabe o quê? Icabô sobre nossa vida. Acabou-se a glória de Deus sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre a nossa família, por causa de uma conduta, por causa de algo errado que não vigiou naquele momento. O inimigo quer nos martirizar e acabar com a nossa vida espiritual e a nossa conduta. O que eu vejo nesta noite, irmão? Que nós temos colocado um fardo sobre igual sobre nossas vidas. E o nosso Deus, ele não é um Deus que joga um fardo sobre o seu povo. Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de zelo, mas também é um Deus de justiça. E nós precisamos entender, irmão, o que é o amor, o que é o zelo e o que é a misericórdia de Deus. Nós precisamos entender, irmão, porque às vezes nós achamos, por muitas coisas estarem acontecendo na nossa vida, nós achamos que isso é pecado. Nós achamos que seja uma conduta de algo que aconteceu e que não pode ser mudada. Essa família vivia essa situação. Essa família tinha uma palavra determinada pelo Senhor. O próprio Deus usa os seus profetas para profetizar uma palavra de derrota para aquela família, porque
por causa da conduta daquela família. Mas a Bíblia diz que havia uma cidade. E nessa cidade, Davi ainda não era rei, ele foi se resguardar nessa cidade, porque Saul buscava matar a vida dele. E naquela cidade havia uma família de sacerdotes. E que essa família de sacerdote era da geração de Eli. Aleluia! Deus, ele deixou uma palavra determinada que não haveria sacerdote. Não que Deus revogue a sua palavra, mas ele é um Deus que deixa para nós o direito de escolhermos o caminho que nós temos que andar. Nós precisamos entender isso. Deus deixa uma palavra que terminaria toda a geração de Eli. Mas se nós acompanharmos o contexto da história, ali ainda permanecia a geração de Eli como sacerdote. Sendo que Deus deixou uma palavra de extermínio para aquele povo. Davi pega, fugindo da frente de Saul, vai se resguardar no meio do povo de Eli. Ali ele pergunta, tem uma espada, tem algo para eu comer? Mesmo às vezes a gente achando que nós estamos errados. Mesmo às vezes a gente achando que nós não temos nada. Mesmo nós achando que ainda nós não temos nada para oferecer para ninguém. Ainda há pão na sua casa. Ainda há uma espada que precisa ser manuseada. Porque ali estava a espada de Golias. Aquele a qual Davi se deu contra ele e arrancou a cabeça de Golias. Ele ali dá o pão e dá a espada para Davi. E por causa disso, vem o rei Saul e extermina toda a casa de Eli novamente. Só que ali sobra um sacerdote. Sobra um homem, um jovem, que vai ter com Davi. E o seu nome é Abiatar. Deus dá a Abiatar a oportunidade de mudar a história da sua casa. Deus dá a Abiatar o direito de poder mudar uma sentença que foi colocada sobre a vida dele. Escute bem. A Bíblia diz que Abiatar consultava o Senhor e o Senhor respondia a Davi tudo aquilo que era perguntado. Escute bem. Olha bem aonde Deus me levou. A um sacerdote que foi determinado sobre a vida da família dele, que não prestaria mais serviço diante de Deus. Mas o homem que consultava com éfode ao Senhor, mediante a um rei, a um homem justo, e ali Deus respondia conforme o querer do Senhor. Precisamos pegar o jugo da nossa vida e arrancarmos eles sobre nós. Não tem deixado com que nós venhamos viver. Não tem deixado com que nós venhamos caminhar. Não tem deixado com que a nossa família venha crescer. Não tem deixado com que a nossa casa venha ser representativa do nome do Senhor diante dele. Que palavra é essa, irmão? O que você está tentando nos dizer? Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra que tinha sobre a minha vida era Icabô. Um homem que não tinha conhecimento de Deus. Porque para mim Deus não existia. Deus era conto da carochinha. Para mim Deus, sabe o que era Deus? Deus, se ele fosse Deus, eu não tinha feito um detalhe do que eu tinha praticado no mundo. Eu tinha essa concepção de vida. Aonde as pessoas que chegavam até mim para falar de Deus, não viviam Deus. Eu olhava a conduta das pessoas e ficava me perguntando, está falando de Deus, mas não vive esse Deus que me fala. Isso é difícil, irmão. É muito difícil. Um dia eu conheci esse Deus Todo-Poderoso. Um dia eu estava, irmãos, com a minha família destruída. A minha casa totalmente desordenada.
E houve um convite para mim, feito pela minha esposa. E eu falei para ela, olha, você marca um dia que eu vou lá ver esse negócio aí. Um dia minha esposa chega na minha casa e diz para mim, Damásio, fui na igreja. Eu falei, foi na igreja? Que bom para você. E ela olhou para mim e falou, você não me entendeu, eu fui na igreja. Eu falei, que bom para você, continua você indo, isso não é para mim. Porque eu tinha na minha concepção que Deus não existia. Que Deus era mentira. Mas eu conheço a minha esposa. E ela disse para mim, olha, lá eu vi algo diferente, que não sei dizer o que era. Uma sensação que não sei te explicar o que é. Eu olhei bem para ela e disse para ela, te deram água? Ela, não bebi água. Eu falei, masticou um chiclete? Tu gosta de mastigar um chiclete? Ela, não mastiquei um chiclete. Ele tomou um cafezinho? Não tomei um cafezinho. Eu falei, então ninguém te drogou. O que você está me falando é droga. E droga eu conheço. E aquilo ficou na minha mente. Mais ou menos uns 15 dias ou uma semana, mais ou menos isso, irmão. Não foi muito tempo, foi muito rápido. Sensação diferente e algo diferente. Para uma pessoa usuária de droga, algo diferente, meu irmão. É o chamariz dele. E eu falei para ela, olha, tu marca aí, que eu vou lá ver que negócio é esse. E ela marcou, acho que foi uma terça-feira, se eu não estou enganado, culto de ensino, onde o pastor convidou o pregador para pregar, culto de ensino. E eu fui naquele culto, fui fumando meu cigarro, cheguei na porta da igreja, meu cigarro no chão, eu estava na rua ainda, antes de subir na calçada, pisei no cigarro, e antes de eu sair eu só disse assim, Deus, eu não te conheço, para mim tu nem existe. Agora, se o Senhor existe, eu quero te conhecer, mas eu quero conhecer um Deus que eu vi. Aqui nesse morro, tem uma ruazinha que sobe ali por trás, se eu não estou enganado, a Cristo de Abreu. Está lá no Pedro Russo. Eu em cima da laje um dia, eu com os amigos ali, traficando, e naquele dia ali, eu olhei para cima, vi as irmãs descendo pelo campo do Pedro Russo, pelo caminho do Pedro Russo, descendo o morro. Eu olhei e falei, lá vem elas. Eu subi para cima da laje, fiquei em cima da laje olhando assim. Vai pegar todo mundo de surpresa hoje, eu vou ficar todo aqui rindo. Mas naquele dia Deus tinha algo preparado para mudar a minha concepção. Para começar a mexer dentro da minha mente. Para me começar a criar dúvida de tudo. E naquele dia, naquele momento ali, irmão, chegou aquelas irmãs e começaram a evangelizar, a falar de Jesus. Levanta um abusado com uma arma no seu peito e fala para ela assim, que Jesus que nada, tia. Aquela mulher deu-lhe uma tapa no pé da orelha dele. Eu de cima da laje olhei e falei, ela vai morrer. E aquele jovem abaixou a cabeça. E ela disse assim, olha, você pode falar comigo do jeito que você quiser. Mas não fale de Jesus desta maneira. O do lado foi e riu dele. Quando riu, ela virou do mesmo jeito e deu na cara do outro. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher é tudo doida. Essa mulher é tudo doida, vai tudo morrer. E eu em cima da laje olhando, eu falei, que é isso? Que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Eu não consigo entender isso. Aquelas mulheres terminaram ali e foram embora. Aquilo ficou registrado na minha mente. E no dia que eu estava para ir para a igreja, eu falei com Deus, olha Deus, se tu realmente existe, eu quero conhecer o Deus daquelas mulheres que não tem arma, não tem fogo, não tem nada. Aleluia! Não tem nada. E nada pode impedir de ser anunciado o teu evangelho. Eu falei, olha Senhor, eu quero ir para a tua igreja, mas eu quero conhecer o Deus daquelas mulheres lá. Fui fumando meu cigarrinho. Cheguei na porta da igreja, joguei o cigarrinho no chão e pisei no carro. Quando eu pisei na calçada, eu
fogo. E junto com o fogo eu senti amor. E junto com o amor eu senti carinho. E junto com amor e carinho eu senti como se eu virasse uma criança e fosse colocada no colo. E comecei a ser minado. A minha esposa nunca tinha me visto chorar. Eu estava dando escândalo com o choro. Passei o culto todo chorando, irmão. Abriu-se uma televisão na minha frente, eu comecei a assistir a conduta de um homem mau, um homem ruim, que teve várias vezes para morrer, e que achava que era guardado por um espírito demoníaco chamado Ogum. Um homem enganado, achando que aquilo ali dependia da vida dele, que aquilo ali fechou a vida dele, fechou o corpo dele. E aí Deus abre a televisão e começa a mostrar todas as vezes que aquele homem esteve para morrer. E todos os momentos que ele teve para morrer, havia um homem, um varão de branco muito grande, aonde apontava o dedo e balançava. Às vezes que apareceu aquele homem para morrer, apareceu aquele homem de branco que balançava o seu dedo. Como senão ele não pode morrer ainda. Não pode morrer ainda. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você precisa entender o que é amor, o que é lei e o que é misericórdia de Deus. Deus, para tudo, tem um propósito, tem um motivo. Como na terra, manto ilha, falha, cai. Essa situação que você está vivendo, esse momento que você está passando, você não está entendendo. Você não sabe o que está se passando na sua vida. Mas são coisas para glorificar o nome do Senhor. Mas para glorificar o nome do Senhor, nós temos escolhas. Nós temos que escolher glorificar o nome do Senhor. Abiatar, o sacerdote que tem uma conduta diante de um rei exclusiva e única. Onde nasce dentro dele havia uma raiva e um prestar de serviço muito grande diante de Davi, porque a sua família havia sido exterminada. Um homem que a todo momento mostrava para Davi que estava junto com Davi. A Bíblia fala que Abiatar chega no momento da vida de Davi que o seu filho se revolta contra ele e ele quer descer junto com Davi. E Davi diz para ele, não, fique você. Fique você junto com seus filhos. Para que você ali me ajude. E ali ele serve a Davi. Chega no grande dia, irmão, que Davi está para deitar e vir adormecer com seus pais. Abiatar não consulta a Deus. Volta a ser a primeira palavra que está sobre a sua casa. Sobre ti será arrancado o sacerdote. Ele podia muito bem ter chegado até o rei, que ele tinha intimidade, irmão. E perguntar para o rei, rei, aqui porque eu ungi os teus filhos. Mas ele foi seguir a lei como a lei. Muita gente seguiu a lei. Todas as doutrinas da lei. Mas não tem seguido a Deus com o seu coração. Seguir simplesmente porque está sendo assistido por alguém. Seguir simplesmente porque o pastor está olhando. Servir a Deus simplesmente porque está sendo mandado. Estar diante de Deus simplesmente porque alguém manda você estar. Deus não quer isso. Deus quer você. Corpo, alma e espírito na presença dele. Você abrir mão do seu eu e querer servir a Cristo. Quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, disse Deus, agora eu sei que o seu erro existe. E eu quero te servir. Não importa a situação, mas eu quero te servir. Pela misericórdia de Deus, nós estamos com 8 anos de caminhar, 9 anos de caminhar. Servindo ao Senhor na sua casa. Mas servindo ao Senhor
demanda de ouvir a voz de Deus sobre a nossa vida. Um dos maiores ensinamentos que Deus nos deixou, Deuteronômio, capítulo 28. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, obedeceres os seus mandamentos, e fazer tudo conforme Ele vos mandar, assim será lançadas bênçãos sobre a sua vida. Elas te seguirão. Ali não está dizendo simplesmente, irmão, de seguir a lei, de seguir a Escritura. Ele está dizendo, quando tu ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ele está falando sobre comunhão. Ele está falando sobre uma conversação. Ele está falando sobre um diálogo, sobre um contato, aonde nós temos que ter com o Senhor. Nós não podemos ficar simplesmente somente presos ao que nos falam, ao que nos dizem e ao que está determinado. Porque nós temos direito à escolha, direito de mudar a nossa história e a nossa conduta. Mas o que nós temos feito? Como nós temos nos comportado? Abiatar chegou no momento que era para mudar a história da sua casa. Ele volta ao erro principal de não querer ouvir o que Deus queria. A Bíblia fala que Eli foi um profeta na casa de Eli e disse, olha, os teus filhos são maus aos olhos do Senhor, repreende eles. Ele não ouviu a voz de Deus. Ele não cumpriu o que Deus mandou ele fazer. Foi por isso que ficou sobre a casa dele uma palavra de extermínio do sacerdote real na presença do Senhor. Abiatar teve um momento dele de poder ouvir o rei falar com ele. Mas ele abre mão de ouvir o rei falar e quer seguir as normas, como diz a Escritura, mas de uma forma radical. Estamos vivendo um tempo, irmão, de pararmos de falar nas igrejas, pastor, e passarmos a viver o Evangelho como ele realmente é. Eu tenho visto nessa caminhada, sabe o que é, irmão? As pessoas estão cansadas de ouvir e não ver a vivência de Evangelho na presença de Deus. Era isso que eu queria, irmãos. Eu queria ver alguém que vivesse aquilo que ele realmente estava falando. E foi isso que eu me propus a Deus a fazer. Dedica tantos erros que eu tenho, mas seguir uma conduta diante de Deus com sinceridade. Escute bem. Um dia eu tive uma oportunidade, irmão, de viver algo muito tremendo na presença do Senhor. Eu tinha um estabelecimento comercial lá no Espírito Santo. E numa noite, antes de eu ir a um julgamento que eu tinha ali, parte trabalhista, Deus disse assim, olha, você vai ser abençoado. Olha, Deus vai dizer que Ele está julgando a tua causa. A mulher não me conhecia, não sabia de nada. Não sabia nem que eu ia naquele momento ali, após aquele momento, eu iria diante de um juiz. E ela disse assim, olha, Deus manda te dizer que Ele está julgando a tua causa e vai te dar a vitória. Ai, irmão, saí de casa só. Botei minha melhor roupa. E fui. Quando eu cheguei lá, irmão, diante do juiz, na hora do processo, fui humilhado pelo juiz. Eu falei, mas Deus, o que é isso? Fui humilhado pelo advogado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Fui humilhado pelo meu próprio advogado. Eu falei, eu não aguento. A pessoa que não tinha nada me levantou e me humilhou também. Eu falei, chega. Saí dali, irmão, totalmente transtornado. Falei, chega. Esse negócio de ser crente é muito difícil. O homem que tem sangue nos olhos, o homem que sempre levou tudo ao extremo. Tem que passar por isso. Não aguento mais isso. Não quero mais ser crente. Não quero mais viver a vida com Jesus. Saí e entrei dentro do elevador. Quando entrei dentro do elevador, irmão, naquele elevador ali sempre tem alguém sentado para conduzir dentro do prédio tribunal. O elevador. Naquele momento não tinha ninguém. Entrei dentro daquele elevador, irmão, passou o primeiro andar, ninguém. Passou o segundo andar, ninguém. Quando chegou no terceiro andar, minha boca foi tomada por um sangue. Eu
pela sua vida. Preço de sangue, preço de humilhação, preço que eu paguei pela sua vida. Você não aguenta passar só por isso, não? Eu fui humilhado, meu filho. E foi descendo o elevador. Eu fui maltratado. Eu fui dilacerado. Eu sofri algo tão tremendo que, como você sabe, as pessoas tentam descrever e não conseguem descrever o que eu vivia ali. E foi descendo o elevador. E ali eu já estava totalmente destruído, esfacelado, em prantos. O elevador vazio. Quando eu cheguei no último andar, irmão, aquilo ali estava cheio. Quando eu botou o pé lá de fora, eu estava em pranto, chorando. As pessoas olhavam para mim e não entendiam. E eu olhando para elas, eu disse: Deus, me perdoa. E as pessoas ali não entenderam nada, irmão. Eu saí dali pedindo perdão a Deus. Peguei um ônibus, 40 minutos dentro do ônibus, chorando e pedindo perdão a Deus. Cheguei em casa, botei meu joelho no chão, pedindo perdão a Deus. Porque nós achamos, sabe o que, irmão? Porque estamos com Deus, o Evangelho está sendo pregado nos últimos períodos, nos últimos tempos, irmão. Que é só vitória, só vitória, só vitória, é só vitória, só vitória. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Nós precisamos é viver o Evangelho como ele realmente é. Nesse mundo tereis aflição, mas tenha-te bom ânimo. Tenha a alegria do Senhor. É no meio da peleja, no meio da batalha, Deus vai te dar a vitória no meio da batalha. É dentro da fornalha, é dentro da cova do leão. Deus vai mover os céus e a terra sobre a sua vida. É quando o faraó estiver atrás de você, Deus vai abrir o mar. É nessas situações que Deus vai fazer valer sobre a sua vida. E as pessoas estão falando, sabe o quê? Ah, momentos de vitória, 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 vitória. E tem que se esquecido do nosso coração povo. Homens que nós olhamos parecem verdadeiros homens de Deus. Estou aqui para criticar a conduta de ninguém. Mas nós somos um povo de Deus, temos que ter uma caminhada com Deus, que nós precisamos chegar até o fim. Precisamos chegar até o fim. A Beata teve a oportunidade de mudar a história dele. Mas no final, sabe o que ele fez? Voltou à primeira conduta da sua casa. Apoiou Adonias. Adonias era o primogênito da casa de Davi. Após Absalão, ele era o filho mais velho. O que teria direito ao reino, como diz a lei de Israel. Mas com Davi foi diferente. Ele conhecia a história de Davi. Ele conhecia a história que o profeta entrou dentro da sua casa. Ele conhecia a história que o seu irmão primogênito, o mais forte, o mais belo, tinha o direito do banho de óleo ali dentro, naquele local, da unção do Senhor. Ele conhecia a história que o seu pai era o menor, o ruivo, o rejeitado da sua casa. Ele conhecia a história que Davi viveu em sua vida. Deus escolhe quem Ele quer. Deus faz da forma que Ele acha que tem que ser. Deus, Ele te escolheu para você mudar a sua história. Deus, Ele te escolheu para você ser uma referência da palavra dEle. Deus te escolheu para você ser uma referência dentro deste bairro. Deus te escolheu, você e a sua casa, para ser uma transformação de vida sobre este lugar. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Uma decisão de mudança. Eu garanto a você que do lado da sua casa há alguém que precisa ver a sua conduta de vida. Precisa olhar em você e ver Cristo em você. Olha para o seu lado, essa pessoa não poderia estar do seu lado sentada. Não estou dizendo aqui que você está vivendo assim ou vivendo assim. Estou te dizendo o que a palavra está me dizendo. A palavra está me dizendo que ele é um homem com uma conduta e poderia ter mudado a história da conduta dele, mas não mudou a história da conduta dele. Mais difícil ainda para mim, porque primeiro eu recebi essa palavra. Deus falando ao meu coração, dentro do meu trabalho. Olha para os seus companheiros de trabalho, eu podia estar contigo na minha casa.
continuarmos na mesma conduta, mas mudarmos a nossa história, mudarmos a nossa trajetória. Porque havia um homem que sentiu o desejo de não sentar na mesa do rei. Sentiu o desejo de falar na frente do rei a verdade. Sentiu o desejo de não ficar e descer a uma cova. Um homem que determinou a seguir o Senhor mesmo em terra estranha. Um homem que se decidiu a viver de forma diferente de uma nação inteira. Mas naquele belo dia, antes mesmo de chegar o dia da vitória dele, Deus mandou um anjo do céu descer até ele e dizer para ele: Daniel, Daniel, a ti será dado a coroa de glória, porque tu perseverarás até o final. Antes de ele alcançar a grande vitória da vida dele, Deus mandou um anjo do céu que assistia diante dele para trazer uma palavra sobre a vida dele. E ele herdaria a coroa de glória. Precisamos viver este evangelho. Precisamos viver este evangelho. Estamos em poucos números, mas podemos estar números multiplicados. Deus quer usar a sua vida, mas depende de você querer se colocar na posição de Deus. Depende de mim me colocar na posição que Deus quer e Ele deseja. Depende de nós tomarmos uma conduta para que Deus venha verdadeiramente realizar a boa obra sobre nossas vidas. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Pastor, me permite fazer uma oração, pastor? Bendito é o nome do Rei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Estive a semana toda relutando com o Senhor sobre esta palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor disse para mim: filho, eu quero abençoar o meu povo. Mas o meu povo, ele é o meu sacerdote. Eles são os meus representantes. E eu vou abençoá-los conforme a medida que se dão. A Bíblia diz, como foi lido no princípio aqui no culto, que Ana, ela doou o seu filho para a casa do Senhor desde o ventre, só iria desmamar aquela criança. E ela cumpriu a sua palavra. O seu filho foi um dos maiores sacerdotes de Israel. A sua casa, além de Samuel, se eu não estou enganado, ela teve 6 a 7 filhos. Uma mulher que era estéril, não poderia ter filhos. Mas são escolhas que nós fazemos. São direitos que nós temos a fazer para a nossa vida. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. O Senhor está ministrando ao meu coração, está dizendo para mim: filho, eu estou entrando em lares aqui. Estou mudando a história de lares aqui nessa noite. Eu comecei a indagar o Senhor, falei: Senhor, mas essa palavra é uma palavra muito brusca, Senhor. E o Senhor agora diz para mim que o Senhor está entrando em lares. E o Senhor disse para mim assim: filho, o meu povo está entendendo que são escolhas que eles têm que fazer. Escolhas que nós temos que tomar para Deus poder nos abençoar. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Eis aí a tua igreja, Senhor. Eis aí os teus filhos, Senhor. Senhor Deus, vai tocando na vida dos teus filhos agora. Em nome de Jesus, Pai.
Pai, e vai arrancando todo jugo e todo fardo desigual. Porque o teu jugo é leve, o teu fardo é suave. Senhor Deus, em nome de Jesus, agora todo o peso, toda a culpa, tudo aquilo que o inimigo tentou acusar sobre a vida dos teus filhos, dizendo que é por causa disso, que é por causa daquilo. Deus, em nome de Jesus, toda palavra seja repreendida agora no nome santo do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu digo agora em nome de Jesus, todo pensamento, tudo aquilo que tem roubado a paz e a tranquilidade sobre a vida dos teus filhos, porque tem vidas aqui que não têm dormido, Senhor. Eu quero te repreender, espírito da depressão. Eu digo em nome de Jesus agora, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu digo espírito da perturbação. O quarto dos servos do Senhor é para descanso. Eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus. Junta toda a tua bagagem agora.